Olá pessoal, sou o professor Márcio e na nossa aula de hoje vamos falar de um conceito que a todo momento você está se referindo a ele, mas sem nenhuma importância na sua vida. Mas a partir de hoje você irá dar mais atenção a esta palavra simples, mas que você não consegue viver sem ela, que é a velocidade média. Te falo, meu querido, a velocidade ela é uma criação humana. Não existia na natureza essa ideia de velocidade, assim como os números também não existiam. Eles foram criados pelo homem para suprir as suas necessidades. A ideia de velocidade ela foi criada por Galileu Galilei. Deixa eu te contar uma historinha a respeito dessa criação da velocidade. Galileu ele estava numa fazenda e de longe ele ficava observando as ovelhas caminhando, as vaquinhas, os animais que haviam neste lugar e etc. Se algum de vocês tiverem conhecimento de animais ou tiver o costume de ir em fazenda com o retiro de leite, vocês irão perceber que ao amanhecer as vacas vão sozinhas para o curral. E a explicação para isso é que o fazendeiro, ao fazer aquele caminho, aquela trajetória com esses animais durante 10 dias, elas começam a ir sozinhas no mesmo horário. Olha que bacana. E observando as vaquinhas, Galileu começou a notar que elas chegavam no mesmo ritmo. E durante a sua trajetória, haviam algumas árvores espaçadas uma da outra. Vamos se dizer com uma distância de 1 metro cada um, para um melhor entendimento para o nossa contextualização. Galileu, observando as vaquinhas e com enorme concentração, por um momento ele se assusta com algum bicho. E neste exato momento, Galileu percebe que o seu coração muda o ritmo da batida. Depois de algum tempo com a mão no peito, de tal forma que vai diminuindo os batimentos e que eles se mantêm constantes. Ou seja, no momento em que sua respiração é normalmente, o coração dele era um ótimo relógio. Fato que na época não havia relógio, ok, pessoal? Que fique bem claro isso para vocês. Então Galileu Galilei percebeu que usando o coração como relógio, ele poderia acompanhar o movimento das vaquinhas. Sendo assim, verificou que a cada 3 batidas do coração, as vaquinhas passavam de uma árvore a outra. Assim que Galileu inventou a ideia de velocidade. Ou seja, quantas árvores as vaquinhas passavam por batidas de coração. Olha que maravilha! Isso é ciência, meus queridos. E como Galileu era professor, ele ensinava a seus alunos esse raciocínio. E desses alunos nasceu Torricelli, discípulo de Galileu, que contribuiu muito com a ciência. Logo, ele também ensinou outros gênios dentro da história. A vida é assim, gênio ensinando gênio. Para o nosso curso será muito mais fácil, meus queridos, porque no nosso dia a dia mostra a ideia de velocidade. See the light inside you, brighter than the skies. Sendo assim, a velocidade escalar média corresponde à rapidez com que este carro ou qualquer objeto esteja se movendo. No caso, nós temos uma escala que é em quilômetros por hora. Bom, vejam que a rapidez ela tem a ver com o tempo, não é isso? Onde nós temos a variação do tempo. E quem é a variação do tempo ΔT? É o tempo final com que ele chega, menos o tempo inicial de onde ele está partindo. Da mesma forma, nós temos a variação da distância, que é a distância final, menos a distância inicial. Portanto, nós podemos dizer que a velocidade escalar média vai ser tão maior quanto maior for o seu deslocamento e menor for o seu tempo. O deslocamento
nós podemos trabalhar com metro e o tempo em segundos. Então percebam que nesta ocasião nós temos que a velocidade é metros por segundo. Entretanto, como a nossa escala está em quilômetro, nós também podemos trabalhar com essa distância em quilômetro e o intervalo de tempo em horas. Sendo assim, nós temos que a velocidade escalar média também pode ser em quilômetros por hora. Simples, né, pessoal? Então, para a gente converter o quilômetro por hora para metros por segundo, ou metros por segundo para quilômetros por hora, nós temos uma regra bem simples. E para isso, eu quero demonstrar aqui para vocês o quanto ele é simples. Vejam bem, nós temos que 1 quilômetro por hora, de tal forma que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros e 1 hora, 3.600 segundos. Podemos cortar aqui 2 zeros, simplificando, não é isso? Facilitar a nossa vida. E, ao mesmo tempo, multiplicando aqui cruzado, pois isso é uma regra de 3 simples. Ou seja, 36 vezes 1 e 1 vezes 10. Então, nós temos que 36 km por hora, que vai ser aqui, é igual a 10 metros a cada segundo. Pessoal, vamos utilizar mais matemática aqui? Vamos simplificar esses dois termos aqui por 10? Ou seja, 36 dividido por 10 e 10 dividido por 10. Então, nós temos que 3,6 é igual a 1 metro por segundo. Olha o tanto que é simples, meus queridos. Então, se eu tenho um carro, móvel, objeto que esteja se deslocando a quilômetros por hora e eu quero converter esta unidade de medida para metros por segundo, basta que você divida ele por 3,6. Ou seja, 3,6 dividido por 3,6 equivale a 1. De tal forma que se eu quero metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Observe que eu mostrei de uma maneira muito simples, ou seja, trivial, de onde nasce essa relação de quilômetros por hora para metros por segundo. Bem simples mesmo. Quero chamar outra atenção aqui de vocês, pessoal, para a outra unidade que é muito trabalhada na cinemática. Essa conversão de minutos para segundo, hora para segundos, dia para segundos. Sendo assim, nós temos que 1 minuto corresponde a 60 segundos. E 1 hora, como já foi aqui discutido, equivale a 3.600 segundos. E um dia, que são 24 horas, equivale a 86.400 segundos. Tudo bem até aqui, meus queridos? Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Outro conceito de velocidade é o conceito de velocidade instantânea. Ou seja, é aquela velocidade que vale para um único instante. Vejam bem, se eu estou em uma viagem da cidade de Formiga, Minas Gerais, a Belo Horizonte, a minha média foi de 90 km por hora por uma situação hipotética, tudo bem? Ou seja, houve momentos em que minha velocidade era maior, também houve momentos em que minha velocidade era menor. Então, esse é o motivo de ser a média do que eu gasto de Formiga a Belo Horizonte. Agora, a velocidade instantânea é aquela velocidade que, quando eu olho para o velocímetro do carro, e eu estou registrando a sua velocidade para aquele instante, para aquele momento, naquele exato momento. E é por isso que nós falamos que é uma velocidade instantânea. Mas eu chamo a atenção de vocês que isso não implica que terá a mesma velocidade no instante seguinte. Tudo bem? Fique bem claro isso para vocês.
Ele pode ser maior, como também pode ser menor. Isso depende da situação que esteja se deslocando o móvel, o carro, qualquer objeto. Então, nós podemos dizer que a velocidade instantânea é a velocidade que vale para aquele instante. Melhor dizendo, é a velocidade de um móvel em um intervalo de tempo muito curto. Matematicamente, nós podemos representar que a velocidade instantânea é o limite, quando o tempo tende a zero, da distância dividido pelo seu tempo. Pessoal, essa equação aqui, quando vocês estiverem no curso superior, vocês vão conhecer muito bem esse conceito de limite. E então, pessoal, gostaram da aula? Se gostou, deixe o seu like, divulgue para outras pessoas, pois assim você estará colaborando para o canal crescer. O meu grande abraço, fique com Deus e lembrando, viu? Estamos seguindo uma série de cinemática, aula bem bacana mesmo. Espero vocês na nossa próxima aula e lembrando, isso é física!